Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Chad, eu sou engenheira ambiental e trabalho com gerenciamento de áreas contaminadas e esse é o quarto episódio do podcast Café com GAC. Para falar um pouquinho hoje, eu chamei meu amigo Fabiano para a gente trazer um pouco sobre um tema bastante polêmico, a bomba peristáltica e quais as diferenças dela em relação à bomba bexiga. Então eu queria agradecer primeiro de você ter vindo, né, e te convidar a se apresentar. Ok, eu que agradeço o convite, Maria. Desejo sucesso aí nos seus podcasts. E eu me chamo Fabiano, trabalho no mercado de áreas contaminadas aí já há 15 anos. Já trabalhei em laboratório ambiental, trabalhei em consultoria ambiental e em empresa de venda e locação de equipamentos para área de serviços voltados a esse gerenciamento de áreas contaminadas. Então hoje eu vou abordar esse tema polêmico que sempre gera dúvidas quando eu aplico bomba peristáltica, quando eu aplico bomba de bexiga, ok? Isso aí. E aí, assim, vamos começar pelo começo, né? O que é a bomba peristáltica e o que é a bomba de bexiga? Para isso, já falo aqui desde o início que eu recomendo que esse episódio específico ele seja assistido no YouTube, porque o Fabiano gentilmente trouxe um exemplar de cada bomba para a gente visualizar mesmo o que é, como é cada um desses equipamentos. Ok, então vou demonstrar aqui para vocês. Essa aqui é a bomba peristáltica. Basicamente ela trabalha com um sistema de êmbolo, né? Então essa mangueira de silicone aqui, ou elastômero, como o pessoal costuma dizer popularmente, fica preso aqui dentro. E aí ela faz um processo de sucção, um processo de vácuo no poço. E essa daqui é a famosa bomba de bexiga, tá? Que também é outro método de purga, que aí é acoplada a esta bexiga aqui, ok? E como acessório, no processo de purga por peristáltica, a gente tem o trapeador, que aí eu vou explicar mais detalhes aqui da aplicabilidade do trapeador e qual a principal função dele mais para frente aí na nossa conversa, Maria. Boa, legal. Então, para a realização da amostragem com a bomba peristáltica e com a bomba de bexiga, o que a gente precisa, como que é a metodologia, quais as vantagens e desvantagens? Correto. A metodologia para aplicação da baixa vazão no Brasil, ela é regida pela NBR 15847, tá? E o que cita, né? A NBR, ela cita aqui, a amostragem por baixa vazão tem que ser aplicada a bomba de bexiga e um controlador, ok? E essa vazão da bomba de bexiga, ela deve ser regulada entre 50 ml até 1 litro. Tá? Durante o processo de estabilização da purga, você tem essa vazão máxima de até 1 litro. Depois da estabilização do parâmetro, você deve regular a vazão de acordo com as suas substâncias químicas de interesse. Então, se você estiver trabalhando com substâncias químicas de interesse orgânicas, você deve trabalhar com uma vazão de 50 até 250 ml. Se você estiver trabalhando somente com substâncias químicas de interesse inorgânica, aí você pode trabalhar de 50 até 500 ml. Tá? Mas o mais restritivo é sempre de 50 a 250, que é o que mais se encaixa no nosso perfil de áreas contaminadas. Tá? A bomba peristáltica, nesse caso, ela já é uma purga por volume determinado. Dentro da norma também prescreve ela, mas ela é uma purga por volume determinado. Então, assim, eu já tenho que ter informações pretéritas desse poço para saber quanto de volume eu vou ter que purgar durante o meu processo de estabilização dos parâmetros físico-químicos antes de iniciar a coleta, ok? Limitações. A bomba peristáltica, ela tem a limitação de até 8 metros de profundidade do poço, até 8 metros do NA estático, podendo chegar a 10 de acordo com o nível do mar. Então, se você estiver trabalhando na cota do nível do mar, você consegue purgar com ela até 10 metros de profundidade por sucção. A bomba de bexiga convencional, você consegue fazer purga de até 70, 80 metros. Tá? Mais do que isso, a gente trata como poço profundo, aí já entra outra bomba de bexiga, um modelo muito mais robusto, e um cilindro de CO2 ou nitrogênio, que você vai ter que ter uma pressão muito maior para você fazer essa profundidade. E em campo, assim, você observa alguma vantagem ou desvantagem em relação à operação mesmo? Vantagens e desvantagens entre os métodos, né? A bomba de bexiga, ela te dá uma vantagem do quê? Você tem um fluxo de água mais equilibrado, tá prescrito isso na norma.
Porém, desvantagem dela, gera mais resíduo, porque você trabalha com 2 mangueiras, você trabalha com bexiga, então assim, você gera mais resíduo no processo de amostragem. Tá? Na bomba peristáltica, você tem a vantagem do quê? De gastar menos, gerar menos resíduo, gastar menos insumo em campo, porque você trabalha apenas com uma mangueira dentro do poço, ok? Porém, a desvantagem dela, diversos estudos apontam que você tem precipitação de metais, então assim, você tem que fazer uma análise crítica antes de determinar o método que você vai utilizar, para quê? Determinados metais, eles precipitam quando você faz com peristáltico. Então, se você for fazer um alumínio, alguma coisa voltada para isso, você já não pode usar peristáltica. E substâncias orgânicas, voláteis, também tem a precipitação e até mesmo a volatilidade ou o trapeamento na mangueira do elastômero. Então, se eu for fazer VOC, eu tenho que utilizar o trapeador, que é essa ferramenta aqui. Ele entra, né, no processo antes da amostra passar pelo elastômero e aí já faz o preenchimento do vial. Então, assim, essa ferramenta aqui, que é o trapeador, ele é aplicado quando você vai fazer VOC pela peristáltica. Então, a desvantagem dela é o quê? Você pode ter um resultado inconsistente se você não aplicar o método corretamente. Mas ela é prescrita na ABNT? Sim, ela está lá na BNT, na 15847, assim como a bomba de bexiga, porém ela está no parágrafo de purga de volume determinado. Tá? Quando se fala em purga de baixa vazão, é com a bomba de bexiga. Okay? Beleza. Então, acho que já foi bastante esclarecedor que a gente teve até esse momento, né? E por que eu chamei o Fabiano para falar desse assunto? Além dele ter bastante experiência para falar disso, por ele trabalhar numa empresa de venda e locação de insumos e equipamentos para amostragem, ele também desenvolveu o TC dele da pós-graduação de gerenciamento de áreas contaminadas, que ele fez no Senac, na minha turma, inclusive. Ele desenvolveu o TCC nessa área. Então, eu queria te convidar também a contar um pouquinho como que foi esse processo, metodologia, os principais resultados, né, que você obteve lá. Sim. Por que eu escolhi esse tema, né? Porque, assim... Motivos óbvios. Motivos óbvios, o seguinte, assim, eu como ética minha, eu não conseguiria colocar um equipamento para locação sabendo que aquele equipamento pode não ser representativo para aquele site. Então eu conversei com os professores orientadores, que é o professor Tanaka, o professor Rodrigo, falei, cara, eu vou pegar esse tema que realmente, se ele apresentar essa desvantagem, eu não vou me sentir ético ofertando isso para o mercado. E aí, qual que foi o método escolhido, né? O método de validação, nós efetuamos a amostragem no mesmo instante, tanto com a bomba peristáltica como com a bomba de bexiga, num poço de 2 polegadas, com uma vazão de 50 ml por minuto, que é uma vazão baixa, e em 5 poços altamente contaminados com os PCEs, os TCEs, a parte de cloreto de vinila, e os etenoclorados, tá? Então, os que mais geram impacto quando a gente fala em trapeamento desses voláteis no elastômero. E é o que a gente mais ouve falar, né, da limitação da peristáltica, né? Tipo, quando é com volátil não pode usar peristáltica, né? Por isso que ela é polêmica. Então, por esse motivo que eu optei por esse TCC. Esses 5 poços que eu fiz, o resultado ele foi comparado utilizando uma nitidicra, que é a nitidicra do Inmetro, que fala sobre duplicata. Nós identificamos como essa amostra ela seria uma duplicata uma da outra. A gente está fazendo no mesmo instante, com a mesma vazão, seguindo os mesmos parâmetros da NBR 15847, então ela seria uma duplicata da amostra. Então a gente fez todo esse procedimento, os resultados foram ok, deram positivo, apresentaram repetibilidade do resultado e exatidão. Então apresentou-se que ambos os métodos estão ok. Porém, por análise crítica nossa mesmo nesse processo, a gente ainda vai fazer em torno de mais 15 amostras, e aí vai variar em poços com baixa concentração de contaminante e em poços com média até alta concentração, para realmente falar assim, esse método ele é válido em ambos os tipos de site ou não. Esse método ele só é válido em sites com alta concentração, ou esse método ele é mais válido em baixa concentração do que em alta. Então, assim, ainda é um TCC que está terminado, porém terá episódio 2, episódio 3 aí, que é onde a gente vai fazer toda essa parte da validação do método. Beleza, aí quando você tiver esse resultado, você me fala que eu compartilho também com o pessoal. Sem dúvida, a minha meta é que esse TCC ele vire um artigo. Ai, sim! Entendeu? Porque
A gente pesquisa vários artigos internacional e até 2 ou 3 artigos publicados aqui no Brasil que ou fizeram por métodos pretéritos, que era o método do Baylor ainda, comparado com a bomba de bexiga. Então, assim, são métodos que têm total discrepância no resultado. Agora, os internacionais, alguns artigos internacionais, realmente o pessoal fez com a peristáltica e apresentou só o decaimento dos metais, a precipitação. Não fez a comparação do resultado no mesmo instante. Então, assim, a gente não consegue ter a mesma amostra em dias diferentes, em horários diferentes. Então, como a gente fez no mesmo instante, a gente considera que aquela amostra é representativa daquele meio físico. Legal, bem legal. E assim, já para encerrando, né, encaminhando para o final, eu queria dizer assim, que o que ficou de conclusão para mim da nossa conversa foi o seguinte: estude o seu meio físico antes de escolher o seu método de amostragem. Antes de ir para o campo, você identifica os metais, identifica os voláteis que você está querendo identificar, ou as demais substâncias inorgânicas, se for o caso, antes de você escolher o seu método de amostragem. E aí, para o pessoal, eu quero que você, se possível, né, dê um resumo da nossa conversa de agora. Resumindo, quando eu uso uma e quando eu uso a outra? Então, quando eu uso uma, quando eu uso a outra? O ideal, até na a própria norma, tem uma NIT-DICLA do Inmetra 91, ela cita que o responsável técnico do projeto, ele precisa fazer uma análise crítica da onde ele vai atuar, e ele vai desenvolver o plano de amostragem, todo o detalhamento daquela parte da amostragem, com o quê? Com o método, eu vou usar a bomba de bexiga, eu vou usar o peristáltico. O que vai determinar isso? O diâmetro do poço, nível d'água estático do poço, substância química de interesse, facilidade de acesso à área, tudo isso está descrito nessa NIT-DICLA. Por quê? Quando eu faço essa análise crítica prévia ao poço, eu consigo antecipar diversos problemas que eu posso ter pós-amostragem. E nós sabemos a dificuldade que é para você conseguir uma amostra representativa daquela área e muitas vezes conseguir novamente amostrar aquela área. Então, assim, eu falo para todos os gestores aí da nossa área, analistas e tudo mais, efetuem uma análise crítica pré-campo. Então, analisem quais equipamentos vão, esse equipamento ele é plausível para aquilo que eu vou ensaiar, para aquele parâmetro, aquele site, aquele poço. Para posteriormente você não ter surpresas. Aí quando você estiver lá no relatório, você fala, poxa, tal poço ficou para trás. Porque era um poço que eu mandei uma bomba de bexiga de 2, porém ele estava torto, ele estava com um diâmetro menor. Se eu tivesse mandado a peristáltica, eu conseguia ter aquela amostra extremamente importante para fechar o caso. Por que não usa para fazer grab sample? Por que não usa a peristáltica para fazer grab sample? O grab sample é aquela amostragem que você faz a perfuração, recua e coleta dentro. Coleta dentro. Pode ser feito com a peristáltica. Eu nunca vi fazendo. Porém, você vai ter a limitação da profundidade. Então, assim, o principal fator para você utilizar a peristáltica é a profundidade. Então, se você estiver acima de 8 metros lá, dificilmente você vai conseguir purgar água. Entendeu? Mas, por exemplo, assim, uma amostra de grab sample, ela sempre vem com uma turbidez bem alta, assim, tem uma água bem barrenta, assim. Você acha que isso interfere com a peristáltica? Não. Porque quando a gente está em campo com a bexiga, dá sempre problema, cara. Sempre, assim, ela acumula sedimento e trava a esferinha de dentro, sabe? Isso. Com a peristáltica, dificilmente dará esse problema. Porque a peristáltica, ela trabalha por sucção. Então, você vai colocar uma mangueira na profundidade, a limitação vai ser a profundidade. Deu a profundidade lá de 106 metros, ela vai fazer a sucção e vai preencher. Então, o que pode ocorrer é você ter um vial de 40 ml, como você vai purgar sedimento junto com água, você vai ter um vial aí que metade dele vai ser sedimento e metade água, porque ela vai forçar e vai trazer isso. Tá? Na bomba de bexiga, realmente, você vai ter isso. Se você tem um excesso de sedimento no poço, você corre o risco de travar as esferas de entrada e saída da amostra, e aí a bomba para. Porque quando eu travo a esfera de saída, eu não consigo estabilizar a coluna d'água. Quando eu travo a esfera de entrada, a água que entrou para a bexiga, por esforço mecânico, mais fácil ela retornar para o poço do que vem a coluna d'água para a superfície. Entendeu? Por esse motivo. E aí, para fazer esse destravamento das esferas, é só abrir. Tem que remover os conectores e o gancho de ancoragem, fazer a limpeza das esferas para poder voltar a trabalhar. Assim, gera um baita transtorno em campo. Corre-se o risco de perder esfera e tudo mais. Tá? Uma dica que eu dou pro pessoal aí, tá?
fiquem atentos quando forem para campo, modelo de bomba com o modelo de bexiga. Nós temos diversas empresas que fornecem as bombas de bexiga e as bexigas, e cada empresa tem o seu modelo. Então, às vezes, o cara vai com o modelo de bomba da empresa A, porém a bexiga que ele tem no carro é a bexiga de modelo B, e não casa. Então, você vai perder o dia de campo por causa de insumo, falta de planejamento. Tá? Outra coisa, os insumos são descartáveis, gente, pelo amor de Deus. É a parte mais barata de um processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Eu comparo sempre assim, com o pessoal que eu falo, passo os treinamentos, nós trabalhamos no gerenciamento de áreas contaminadas assim como um médico trabalha no hospital. Eu tenho que trocar a seringa, eu tenho que trocar a agulha entre pacientes. Aqui eu tenho que trocar a bexiga e a mangueira entre os poços, cada poço é um paciente meu. Então assim, nós trabalhamos com ppm, ppb, hoje a gente trabalha com ppb. Então, por mais que você fale, a mangueira está limpa, aos nossos olhos, quando nós pegamos uma líquido e mandamos para o laboratório, a gente descobre que não está tão limpa assim. Então, assim, descartem entre os poços e higienizem a bomba corretamente, para não levar contaminação cruzada do PMA para o PMB e assim por diante. Sempre... Nossa, você deve ter visto cada coisa já. Então, assim, eu falo isso igual você falou, já viu coisa? Já. Eu já vi bomba dessa daqui de nós não conseguirmos remover a esfera aqui. Ela está travada já no quantidade de resíduos que foi acumulando ali no decorrer. Ou seja, a pessoa trabalhou um ano inteiro com essa bomba para mandar para manutenção. Aí eu pergunto, imagina a qualidade das amostras que essa pessoa fez. Então, assim, façam uma análise crítica dos seus equipamentos antes de irem para campo. Que a gente trabalha com o mesmo cuidado de equipamentos hospitalares, eu sempre comparo isso. Nosso posto é o nosso paciente. Entendeu? O que mais tem de bom? De bom? Deixa eu pensar. Tem alguma que tem um risco maior de contaminação cruzada do que outra? Você pensa assim? O risco de contaminação cruzada na bomba de bexiga é muito maior do que na bomba peristáltica. Por quê? A bomba peristáltica, eu vou abrir aqui novamente. Essa bexiguinha, ela vai aqui dentro. Não sei se o pessoal, quem nunca viu uma bomba peristáltica, a bomba, ela trabalha nesse formatinho. Então, entre um poço e outro, eu removo essa bexiga, a mangueira que eu utilizei é resíduo, descarto. A bomba de bexiga, eu coloco essa bexiguinha aqui, e aí vai aqui dentro. Eu tenho toda essa parte externa em contato com a minha amostra contaminada. E as mangueiras são conectadas aqui. Então, por mais que eu acabei o poço, descartei a bexiga, descartei as mangueiras, eu ainda tenho que higienizar muito bem essa parte e o corpo da bomba para garantir que eu não leve contaminação de um poço para o outro, contaminação cruzada. E o que vai demonstrar que eu estou fazendo a higienização correta da minha bomba? É o branco de equipamento. Aí vem a importância dos brancos. Então, o branco de equipamento, ele é o meu ponto de qualidade que demonstra que o meu processo de limpeza da bomba tá ok, eu não estou levando contaminação de um poço para o outro. Essa é a importância dos brancos. Lembrando que o mundo ideal seria um branco de equipamento, por equipamento. Sim, isso não é o ideal. Isso daí está previsto na norma. Na norma eu tenho que fazer um branco de equipamento por equipamento. Então, se eu for com três equipes para campo, eu vou ter que fazer... Eu fiquei lá em campo um dia com 3 equipes. São 3 brancos de equipamento. Tá? E no branco de equipamento, gente, envolve a bomba de bexiga e o NA. Por quê? São as partes que eu tenho contato com a minha amostra subterrânea. Às vezes o pessoal faz o branco de equipamento só envolvendo a bomba de bexiga. Porém, o medidor de nível eu desci no poço, fiz o meu processo de estabilização de nível d'água todo com ele em contato com a amostra, depois eu tiro ele e levo para o próximo poço. Nós trabalhamos, volto a falar, contaminação em ppm, ppb. Então, assim, partículas por milhões, partículas por bilhões, aquele pouquinho de água que fica no medidor de nível ali, já é o suficiente para gerar uma contaminação cruzada.
Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. O episódio já está chegando ao fim. Nossa proposta é realmente ser um conteúdo mais curto, para que todos consigam ouvir no caminho do campo, no caminho do trabalho, no horário de almoço. Então é isso, Fabiano, agradeço pela sua participação. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí de passar algumas informações para nossa área tão importante e muitas vezes tão esquecida, que é a parte da amostragem de água subterrânea. Me coloco à disposição de todos. Tá? Quem que tiver qualquer dúvida pode entrar em contato comigo aí através dos canais, através do WhatsApp, LinkedIn, e-mail. Estou sempre à disposição de todos. Agradecido, Maria.